Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre potenciação. A missão de hoje é apresentar todas as propriedades de potenciação e te explicar o que é uma potenciação para você não errar mais e dominar esse assunto. Vem comigo. Olha só, primeiro, já vamos começar aqui, ó, A elevado a n. Tem gente que já assusta, não precisa. Uma potenciação, turma, basicamente será uma multiplicação sucessiva de um mesmo termo. Então aqui, ó, se eu coloco aqui, ó, a elevado a n, isso significa que o a vai estar sendo multiplicado a vezes a vezes a vezes a n vezes. João, mas para que isso? Para que nós vamos usar a potenciação? A ideia é simplificar a quantidade de contas que a gente vai estar fazendo. Às vezes eu vou precisar de usar números muito grandes e aí utilizando a potenciação eu consigo reduzir isso e facilitar o entendimento do meu leitor. Então olha só, a elevado a n é a vezes a vezes a n vezes. Alguns nomes importantes que a gente vai usar é o seguinte, ó, o número que aparece aqui em cima nós vamos chamá-lo carinhosamente de expoente, beleza? Então, esse vai ser o expoente. Enquanto esse número aqui, ó, de baixo, esse A, ele será a base. Atenção que esse A, ele precisa de ser um número diferente de zero, tá ok? Para a gente começar para ver se você entendeu, olha, se eu tiver aqui, ó, 2 elevado a 4, isso é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, isso que é o 2 elevado a 4. Olha aqui, ó, menos 3 elevado a 3. Vai ficar assim, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, tá certo? Muita atenção aqui, porque é o seguinte, olha só. Se a gente for resolver tanto esse de cima quanto de baixo, o de cima vai ficar assim, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é a mesma coisa de 16. E esse aqui de baixo, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ó, vamos começar pelo sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então o resultado tem que ser um número negativo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ou seja, menos 3 elevado a 3 dá menos 27. Tome cuidado com o sinal. Olha para aqui, ó. Agora eu tenho menos 5 elevado a 2. Então, isso é menos 5 vezes menos 5. Ó, menos com menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Perceba, menos 5 ao quadrado deu 25 positivo. Nem precisava de colocar esse sinal aqui, só coloquei para exemplificar. E o que eu quero chamar sua atenção aqui? É o seguinte, se você tiver um número entre parênteses elevado a um expoente ímpar, o resultado final tem que ser um número negativo. Então, se o expoente é ímpar, o resultado final é negativo. Agora, se o expoente é par, o resultado final é um número positivo. Então, tenha atenção a isso. Agora, o que muita gente erra, e eu vejo assim, que a galera tem errado bastante, é o seguinte. Olha essa diferença. Se eu tiver aqui, por exemplo, menos 2 ao quadrado, isso é igual a menos 2 ao quadrado? E aí? Responde aí. O que você acha? Isso mesmo que você falou. Vai ser diferente. Por quê? Quando o sinal não está dentro do parêntese, significa que esse menos não está elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, menos 2 fora do parêntese, ó, vai ficar menos 4. E aí aqui, ó, como o menos 2 está dentro do parêntese, isso vai ficar 4 positivo. Essas coisas são diferentes e não iguais, tá ok? Então tenham muita atenção a isso, porque eu vejo muita gente errando, tá ok? Aí, gente, sabendo disso, nós podemos agora pular para uma parte que vai ser muito importante, que vai aparecer aos montes nas nossas provas, que são as propriedades da potenciação. Vem comigo. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4. Esse 2 elevado a 2, ó, o expoente 2 aqui, fala que o 2 da base está se repetindo duas vezes. Então, eu posso colocar assim, ó, 2 vezes 2. Perceba, mexi no primeiro. Vezes, colocar aqui um pouco maior, porque é esse vezes aqui, 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 está se repetindo 4 vezes.
No total, quantos 2 eu tenho aqui multiplicando? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso reescrever isso aqui como 2 elevado a 6. Para a gente ganhar tempo, eu posso pensar sempre assim, ó, generalizando. Sempre que eu tiver um número A elevado a um expoente m vezes um número A elevado a um expoente n, perceba o seguinte, eu poderia ter poupado tempo se eu tivesse observado que o 2 elevado a 6 seria fruto de multiplicação de bases iguais, eu mantenho a base, que é o 2, e somos expoentes. 2 mais 4, 6. Então, ó, generalizando, quando eu tiver o produto de um número de mesma base, eu mantenho a base, que é o A, nesse caso, e somos expoentes, m mais n. Essa vai ser a nossa primeira propriedade. Agora olha para essa aqui, ó. Então anota aí, hein? 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. Então, mesma ideia. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Dividido por 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3. Posso simplificar, ó. Sobrou 2 ali em cima. Então, vou falar que isso é a mesma coisa de 3 elevado a 2. Eu poderia ter poupado tempo se eu tivesse observado o seguinte, divisão de mesma base. Eu vou manter a base, que é o 3, né? E vou subtrair os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Então, nesse caso, todas as vezes que eu tiver uma divisão, vou colocar aqui, ó, uma divisão de mesma base, eu mantenho essa base, que é o A, e subtraio os expoentes, ó. A elevado a m dividido por A elevado a n é A elevado a m menos n. Tá ok? Olha esse caso aqui, turma. 2 elevado a 4 entre parênteses e um 3 lá fora. Pensando na potenciação, significa que o 2 elevado a 4 vai ser multiplicado 3 vezes. Então, assim, ó, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Beleza? Se a gente aplicar a ideia daqui, ó, da primeira propriedade que a gente viu, então a gente vai ter o quê, ó? Isso é 2 elevado, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12. Ó, que maravilha! Então, 2 elevado a 12. Se você tivesse percebido o seguinte, ó, quando eu tenho aqui entre parênteses uma potência lá dentro elevada a uma potência aqui fora, eu posso multiplicar esses expoentes, ó. Mantenho a base, que é o 2, 4 vezes 3, 12. Já saiu direto na resposta. Então, generalizando, é o seguinte, ó. Quando tivermos aqui, ó, A elevado a m e isso elevado a n, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. É o que a gente vai chamar de potência, beleza? Então, aqui, ó, eu te apresentei 3 propriedades. Eu vou apagar esse aqui e eu volto com as últimas propriedades para a gente encerrar essa aula. Bora lá! Galera, antes da gente continuar, eu quero te chamar a sua atenção para uma coisa muito importante também, que é isso aqui, ó. Eu tenho, ó, 2 elevado a 4 elevado a 3. Aqui eu tenho 2 elevado a 4 elevado a 3. Qual é a diferença? Tem diferença? Olha só. Se você, nesse caso que é o exemplo anterior, a gente viu que basta eu multiplicar, ó, os expoentes. Então, nesse caso vai ficar aqui, ó, 2 elevado 4 vezes 3, 12. Agora, se você não tem o parênteses, esse 3 que está aqui, ó, ele é o expoente somente do 4. Então, o que eu vou fazer, ó, é fazer 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 vai dar o quê? Ó? 4 vezes 4, que é 16, vezes 4, que é 64. Então, isso vai ser 2 elevado a 64. Essas coisas são iguais? Não. Então, ó, a gente precisa de saber que todas as vezes que eu não tiver o parênteses aqui, ó, o número que aparecer em cima é expoente do outro expoente aqui. Tome muito cuidado. E agora, voltando aqui nas nossas propriedades, olha isso aqui, ó. 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5. Quanto que isso vai dar? Ó, já chama atenção que essa propriedade vai ser muito importante quando a gente for falar de logaritmos. Lá na frente, dominar esse tipo de propriedade vai te ajudar a resolver diversos problemas quando se tratar de log. Mas agora, pensando aqui,
Não se preocupe que isso é muito lá na frente, se você ainda não está no ensino médio, pode ficar tranquilo que vai demorar um pouquinho. Mas agora nisso aqui, olha, vamos pensar assim, ó. A gente viu que quando as bases eram iguais, a gente mantinha a base e somava os expoentes. E quando elas são diferentes? O que dá pra gente fazer aqui é o seguinte, já que as bases são iguais, olha para os expoentes. Tá vendo que aqui, ó, eles são iguais? Então eu posso reescrever esse cara como 2 vezes 5 entre parênteses. E aí o expoente fica aqui fora. 2 vezes 5 dá 10. Então fica 10 elevado a 5. Beleza? Então a propriedade geral, generalizando, vai ser o seguinte, ó. Se eu tiver aqui um A elevado a um expoente M vezes um B também elevado a um expoente M, tá vendo? Os expoentes são iguais. Eu posso reescrever isso como A vezes B elevado a M. Lembrando que tanto faz se eu tiver daqui para cá, quanto se eu tiver que vir daqui para cá, beleza? Por exemplo, se eu tivesse 2 vezes 5 elevado a 5, eu poderia falar que isso é a mesma coisa de 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5, tá ok? A ida e a volta dá na mesma. Então essa é uma outra propriedade aqui. E agora para a gente encerrar essas duas aqui, ó, eu tenho entre parênteses 3 sobre 2 elevado a 7. Vai ser mais ou menos a ideia do que eu acabei de falar aqui, ó. Então, ó, esse 7 vai ser expoente do 3 também e do 2. Então vai ficar, ó, 3 elevado a 7 sobre 2 elevado a 7. Generalizando, a gente tem o seguinte, ó, A sobre B elevado a N é a mesma coisa de A elevado a N sobre B elevado a N. Tá ok? Lembrando que o B precisa de ser um número diferente de zero. E aí, para a gente encerrar, olha isso aqui, ó. Eu tenho agora um expoente negativo. O que você vai fazer nesse caso? Você vai pensar no seguinte, olha a base. Não tem nada aparecendo de baixo aqui. É como se eu tivesse um 1. Vai, John, por quê? Porque o 1 ele é o elemento neutro da divisão. Então, se não aparece nada, significa que o 1 está aqui embaixo, tá ok? Se o expoente é negativo, eu preciso de deixá-lo positivo para a gente fazer as contas que a gente já está habituado. Para deixar positivo, olha o que eu vou fazer. Eu vou inverter a base. O que está embaixo vai para cima. 1/5. E aí aqui o expoente agora fica positivo. Por essa regra que a gente acabou de fazer, vai ficar, ó, 1 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado, 25. Beleza? Prontinho. Essa seria a resposta. Generalizando é o seguinte, quando eu tiver aqui, ó, um A elevado a um expoente negativo, eu vou inverter, então isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre A elevado agora o expoente positivo. Lembrando que o A também precisa de ser um número diferente de zero, beleza? Então, gente, se você gostou dessa aula, não se esqueça de compartilhar com seus amigos que precisam de dominar isso aqui. E você também pode se inscrever no canal que você vai estar ajudando a gente demais. Muito obrigado, tamo junto, é nóis e até o futuro!